Salve, salve galerinha, professor Rômulo na área com mais uma aula de física para vocês. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre transmissão de movimento. Acompanha comigo aí. Bem, pessoal, a primeira forma de transmissão de movimento que nós vamos pensar aqui é uma transmissão de movimento que pode acontecer por uma corrente, por exemplo, tá? Eu tenho uma corrente, tá? Aqui eu tenho um sistema, eu tenho uma coroa, tá? Então estou falando aqui de uma bicicleta. Tenho uma catraca, seria esse círculo menor, tá certo? E eu quero analisar o movimento, que quando você pedala, né, aqui faz a coroa girar, esse movimento é transmitido para a roda de trás, fazendo com que a bicicleta ande para frente. Tá, essa minha coroa, ela tem um raio R, a minha catraca, chamar aqui a catraca de RA, né? Vou associar um raio RA e aqui a minha coroa um raio RB, beleza? E para começar o meu estudo, eu vou levantar duas hipóteses importantes para este movimento, beleza? Então, a primeira é que a minha corrente é inextensível. Então, a corrente ser inextensível quer dizer que a minha corrente não estica. E aí, se eu pegar a velocidade em qualquer ponto da corrente, o módulo dessa velocidade vai ser o mesmo, tá? A segunda situação é que não haja escorregamento entre a minha corrente e a coroa ou a minha corrente e a catraca. Isso faz com que as velocidades na periferia da coroa e da catraca sejam as mesmas. Então, se eu pegar aqui, né, vou chamar isso aqui, esse ponto de 1, eu vou ter uma velocidade aqui, que eu vou chamar de V1. Pego aqui um ponto em B, vou associar aqui uma velocidade VB, um outro ponto, chamar aqui de 2, eu vou ter uma velocidade nesse ponto V2 e aqui na periferia da minha catraca eu vou ter uma velocidade VA, beleza? Então, a velocidade, como a corrente não estica, eu posso concluir que o módulo da velocidade 1 é igual ao módulo da velocidade em 2. E também posso concluir que a velocidade na periferia da catraca é igual ao módulo da periferia na coroa, tá? Da velocidade linear nas periferias da coroa e da catraca, beleza? Então, tomando isso aí, né, como hipótese, nós podemos fazer uma relação entre a catraca e a coroa, tá? Onde o movimento é transmitido de uma para a outra. E que relação é essa que nós vamos construir? Tá? Levando em consideração que a velocidade ao longo de todos os pontos, né, nesse movimento aqui, em que minha bicicleta, por exemplo, faz, é igual, né, que vai empurrar ela para frente. Então ela vai ter um movimento para frente. E isso acontece porque lá na catraca que está presa à roda, a velocidade que faz ela se movimentar, aqui nesse caso que eu indiquei para a direita, é a mesma que eu tenho na coroa. Isso eu estou falando de velocidade linear, tá? Então o módulo de VA é igual ao módulo de
VB. E aí vou levar em consideração que existe uma relação entre essa velocidade linear e a velocidade angular, tá? Existe essa relação, velocidade linear é a angular vezes o raio, e que essa velocidade angular pode ser calculada pela relação 2π vezes a frequência, tá certo? Então, eu posso escrever a velocidade para A como sendo a velocidade angular de A vezes o raio da catraca, o raio A. Isso aqui vai ser igual a velocidade angular em B vezes o raio da minha coroa. Abrindo aqui a velocidade angular, nós temos 2π vezes a frequência da catraca vezes o raio da catraca. Isso aqui é igual a 2π vezes a frequência da coroa vezes o raio da minha coroa. Nessa expressão, pessoal, o 2π é constante, então ele sai dessa expressão. Dessa forma, eu posso escrever que VA vezes o raio A é igual a VB vezes RB, tá certo? Então, nós temos aí uma relação entre as frequências e os raios, tá certo? Então, olha só, neste movimento é importante a gente ressaltar que ao longo de toda a periferia desse sistema coroa-catraca, a velocidade em qualquer ponto, velocidade linear, tá certo? É a mesma. E podemos analisar também, outra coisa que nós podemos concluir, é que as velocidades angulares da catraca com relação à coroa vai ser diferente, assim como a frequência da catraca será diferente da frequência da coroa, beleza? Então esses três pontos são importantes da gente entender quando existe uma transmissão de movimento devido aí a uma corrente, a uma correia ou até mesmo a engrenagens, né, que possam aí estar em contato uma com a outra, transmitindo assim esse movimento, tá certo? Bem, para ficar um pouquinho mais clara essa ideia, vamos fazer aqui um exemplinho, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Essa minha catraca tem um raio RA, eu vou colocar aqui que esse raio seja 10 centímetros, e essa minha catraca, ela está girando com uma frequência FA de 40 RPM, tá? 40 rotações por minuto. A minha coroa, portanto, então aqui nesse meu exemplo, vai ter um raio de 20 centímetros. Aí a primeira pergunta que nós vamos sanar aqui é o seguinte: qual é a frequência da minha coroa? Tá? Essa é a primeira pergunta. Então, para obter a frequência da minha coroa, basta que eu pegue essa relação que a gente acabou de construir e substitua os valores, tá certo? Então, a frequência em A, eu estou colocando que é 40 RPMs, tá certo? Para este exemplo que eu estou fazendo aqui. Então, aqui nós temos exemplinho. 40 RPMs. O raio de A, nós estipulamos aí 10 centímetros. A frequência em B, essa é a minha pergunta. O raio B, 20 centímetros. Para achar a frequência em B, basta pegar o 20 e passar ele dividindo. Então, a frequência em B vai ser 40 vezes 10 dá 400. Isso aqui vai ser dividido por 20. 400 dividido por 20 vai então aí me dar 20 RPM. Eu posso também ter que colocar este valor de frequência em Hertz. E aí como é que eu faço para transformar de RPM para Hertz? Então a frequência em B pode ser escrita como 20 rotações por minuto. Lembrando que 1 minuto
equivalem a 60 segundos. Então, para obter essa rotação aqui, essa frequência em Hz, basta você pegar o 20 e dividir por 60, beleza? Então, aqui você vai obter aí um valor de 2/6. Então, pessoal, simplificando meus 2/6, né? Fazendo a divisão em cima e embaixo por 2, eu vou obter a minha frequência com um valor igual a 1/3. E isso aqui vai estar em Hertz, beleza? Então, o exemplo 1 era esse aí, determinar qual era a frequência na minha coroa, beleza? Vamos fazer mais um exemplinho aqui. E neste exemplinho eu quero determinar qual é a velocidade linear, tá? Lembrando que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. E ao longo de qualquer ponto do meu sistema coroa-catraca, a velocidade é exatamente a mesma, né? Em qualquer ponto da periferia, a velocidade é exatamente a mesma, tá certo? Então, isso implica dizer que VA é igual a VB, isso aqui vai ser simplesmente V, tá certo? Então, nós podemos fazer o cálculo tanto para VA quanto para VB, beleza? Vamos fazer aqui. VA, então, seria ômega-A vezes RA. Quem é, então, velocidade linear para o ponto A? Velocidade linear para o ponto A seria 2π vezes a frequência em A vezes o raio em A. Substituindo os valores, pessoal, nós vamos ter a seguinte relação. Velocidade em A é igual a 2π. Frequência em A, 40 RPM. Tá aqui. Só que eu tenho que transformar isso para Hertz, beleza? Como é que eu faço a transformação para Hertz? Exatamente igual eu acabei de fazer aqui para a frequência em B. Nós vamos pegar o valor da frequência em A, tá certo? Quero isso em Hertz. Então, é 40 RPM. Eu vou dividir isso aqui por 60. Nós vamos cortar os zeros aqui. Simplificar, dividindo por 2 em cima e também embaixo. E aí eu vou obter 2/3. E a frequência vai estar em Hertz. Então, aqui dá 2/3. O raio não precisa transformar isso para metros, tá? Vamos deixar aí, então, a velocidade linear em centímetros por segundo. Mas se precisasse transformar o raio para metros, bastava dividir por 100. Então, eu não vou fazer a transformação, eu vou simplesmente colocar aqui o raio A, que é 10 centímetros. Então, a velocidade em A vai ser 2 vezes 2 dá 4, vezes 10, 40, vezes o π. Vou só repetir aqui, tá? Não preciso colocar π igual a 3,14. Divide por 3. Isso aqui vai ficar em centímetros por segundo, beleza? Vamos fazer também para a velocidade no ponto, na coroa, uma velocidade B. Então, esta velocidade em B seria ômega B vezes o raio B. Essa velocidade em B, portanto, seria 2π vezes a frequência em B vezes o raio em B. Substituindo os valores, eu vou ter que VB é igual a 2π vezes a frequência. Aqui nós já transformamos para Hertz, né? Já sabemos transformar aí frequência de RPM para Hertz. Então, vai ficar 1/3 vezes o raio, que é 20 centímetros. Vou deixar em centímetros. Eu não vou transformar ele para metros, que vou deixar a velocidade em centímetros por segundo. Então, aqui vai ficar 20. Fazendo a continha, eu vou ter que VB é 2π vezes 20, vai dar 40π dividido por 3 centímetros por segundo, beleza? Então, a velocidade na catraca e a velocidade na coroa tem o mesmo valor, tá certo?
E isso era esperado, né? Para que o conjunto coroa catraca junto com o pneu que está acoplado na catraca ande para frente, essas velocidades têm que ser iguais, né? Porque a gente não tem a roda que está presa à catraca ficando para trás, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.